Hoje nós vamos falar sobre camadas da Terra e tipos de rochas. Então, vamos lá. A Terra, ela é dividida em 3 camadas principais, pode-se dizer assim, né? Que é a crosta, manto e núcleo, né? Sendo a crosta terrestre a parte de fora da Terra, que é onde nós vemos a parte da hidrosfera, a atmosfera, tá? A crosta também é chamada de litosfera, que é a camada de terra onde nós pisamos, onde os continentes ficam por cima, né, do manto, onde encontramos a camada de água, onde tem vida e também a camada mais fria da Terra. Na parte de dentro, nós temos o manto, tá? Que é uma parte líquida da Terra, também conhecida como lava, né? E ela vai gerar os movimentos dos continentes, das placas tectônicas. E na parte lá de dentro, como se fosse um caroço da Terra, nós temos o núcleo, que é a parte mais interna. Conforme for se aproximando do interior da Terra, cada vez fica mais quente por causa da temperatura e da energia gerada. Lembrando que a Terra é um planeta rochoso. Então, por ser um planeta rochoso, sua composição é principalmente formada por ferro e níquel. Então, vamos lá. A crosta é o lado de fora, né? Tem uma superfície sólida, chega a ter uma espessura de 3 a 30 milhas, ou seja, praticamente quilometragem. E aí vem o manto, que é a parte mais interna, é a parte semilíquida formada por magma, tá? Ou pedras derretidas ou metais derretidos. Aí vem a parte do núcleo. Eu não costumo cobrar para vocês diferenciação de núcleo interno para externo, tudo bem? Ambos são formados por rochas e ferro, só que o núcleo interno ele é sólido e o núcleo externo não é sólido, é como se ele fizesse uma transição para o manto. E aí vem a nossa crosta terrestre, que a gente vai dar mais ênfase, né? Então, existe um período onde todos os continentes estavam interligados, né? Que era chamado de Pangeia, tá? Na Pangeia, nós temos todos os continentes unidos, como se fosse uma coisa só, né? E conforme o tempo foi passando, os continentes foram se movimentando por causa do movimento das placas tectônicas, os continentes foram se separando, tá? Como pode observar na imagem, a gente percebe que a África e a América do Sul se encaixam, nos Estados Unidos, ó, a América do Norte se encaixa na Europa e assim por diante. Existe um estudo que diz que o movimento das placas tectônicas geram praticamente uma aproximação para alguns continentes ou separação de 10 centímetros ao ano, né? Então, falando de bilhões de anos, nós temos a imagem do mapa mundi que existe hoje. E não significa que ela possa ser a mesma depois de um tempo, né? Levando em consideração que os continentes continuam se movimentando. E aí vem as placas tectônicas, né? São as placas que se localizam embaixo dos continentes. E então, essas placas podem gerar movimentação de encontro ou movimentação de afastamento, ou elas podem simplesmente se encostar uma na outra, tá? Movimentos de placas tectônicas podem gerar formações de montanhas, tá? Quando uma placa tectônica ela sobrepõe a outra, ela pode gerar a formação de uma cordilheira, por exemplo, como é a dos Andes, como é a cordilheira no Himalaia. Quando as placas tectônicas se separam, elas podem gerar formações de vulcões, de vulcanismo, por causa do extravasamento do magma, né? O magma vai estar saindo debaixo da crosta e formando os vulcões, tá? Quando uma placa tectônica também passa perto uma da outra ou gera movimentos no mar, ela pode gerar formação de tsunamis, maremotos, né? Então, vai depender muito da situação e de onde ocorre se a placa tectônica está se encostando, se afastando ou apenas deslizando uma sobre a outra. No Brasil, nós não temos, né, tremores terremotos por conta de placas tectônicas. O que acontece? Nós estamos distantes da borda da placa tectônica,
da América do Sul. Se vocês observarem no desenho, vai perceber que o Brasil está praticamente no meio da placa tectônica, né? Quem estaria mais para a borda da placa tectônica seria o Peru, o Uruguai, então Chile. Então, nesses lugares, nós observamos um pouco mais de tremores por conta do movimento das placas tectônicas e também formação de cordilheiras, que é o que acontece no Chile, tudo bem? Por conta do movimento da placa tectônica. Então, no Brasil, nós não temos terremotos ou maremotos, porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Tipos de rochas. Então, vamos conhecer um pouco mais da litosfera. Nós apresentamos, principalmente para o 6º ano, somente 3 tipos de rocha. Calma aí, travou. Rocha magmática, vamos lá, que, como diz o nome, é a rocha formada por magma, né? Ela surge através do resfriamento do magma. Então, exemplos de rochas magmáticas. Nós temos o basalto, que é aquela pedrinha um pouco mais escura que forma o calçadão lá de Copacabana, né? Nós temos o quartzo, o granito, são as pedras mais conhecidas, os exemplos mais conhecidos de tipos de rocha. Então, são aquelas que são formadas do magma resfriado. Nós temos as rochas sedimentares, que elas se formam através do processo de intemperismo. Tem que lembrar lá do intemperismo do solo. Então, intemperismo é um movimento causado pela água, pelo movimento dos animais, pelo vento, e vai desgastar uma rocha-mãe, um solo-mãe, né? E como ela vai desgastar uma pedra maior, uma rocha maior, a rocha sedimentar ela justamente é formada pelo sedimento dessas rochas. Por exemplo, através do arenito, nós vamos ter a areia. Através do calcário, nós vamos ter o cal. Então, esses são os maiores exemplos, os mais conhecidos, né, de rochas sedimentares. E também ocorre algo interessante nas rochas sedimentares, que são nelas que encontramos fósseis, né? Justamente por causa dos sedimentos irem se decompondo, sobressaindo um por cima do outro, os fósseis conseguem ficar protegidos e durarem vários anos para serem estudados posteriormente. Nós temos as rochas metamórficas, né? O último tipo de rocha. A rocha metamórfica ela só surge depois de estar em pressão alta e em temperaturas muito elevadas também, e normalmente em profundidades. É uma rocha que já foi sedimentar ou foi magmática, e por causa da alta pressão e da alta temperatura, ela mudou, ela sofreu uma metamorfose. Tá? Então, o granito vira gneiss, o arenito vira o quartzito, né? O calcário vira o mármore, então ela muda a sua formação.